Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem, sejam bem-vindas ao webinar, né, mais uma vez aqui pela PWN São Paulo. Meu nome é Lina Nakata, sou co-presidente da PWN São Paulo, uma associação global, estamos em 30 cidades do mundo, e a gente tem essa missão de desenvolver as carreiras das mulheres justamente para alcançar uma liderança mais equilibrada de gênero nas organizações. E aqui, né, a gente vai promovendo alguns temas, caso vocês tenham interesse, né, em também, né, sugerir algum assunto para a gente abordar, fique à vontade para colocar aqui no chat. Né, a gente tem esses encontros que são mesclados entre os encontros presenciais e os encontros virtuais. Temos um programa de mentoria, né, temos aqui, inclusive, a Natália, que coordena o programa junto com a Carla. Fiquem à vontade para participar conosco, né, quem tiver interesse pode se associar também, a gente tem vários benefícios, vários conteúdos nos nossos portais. Entraremos de site novo a partir do dia 1º de novembro também, né, para quem quiser acessar pwnsãopaulo.net. E, né, a ideia é que vocês possam aqui também fazer parte, né, desse nosso grupo. Então, Ana Paula, né, aqui seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por aceitar esse convite, né, para falar sobre como as redes sociais transformam as nossas carreiras. É um tema super relevante, eu acho que hoje em dia quem não está, né, por dentro acaba, né, se excluindo, né, do que está acontecendo. E a gente tem, né, essa convidada super especial, que é a Paula Feitosa, formada em jornalismo pela PUC São Paulo, com especialização em marketing pela SPM, pós em comunicação, política e sociedade, com mais de 25 anos de experiência na área de comunicação e gestão de marcas. Há 8 anos fundou a agência Yoke, especializada em comunicação digital, dá aulas de posicionamento digital, que é o que a gente vai ver um pouco mais hoje. Então, Ana Paula, passo a palavra para você e agradeço muitíssimo novamente. Imagina, eu que agradeço muito, Lina. Agradeço a você, agradeço todo mundo que pôde participar aqui com a gente. Acho que o que você falou é a coisa mais assustadora, né? Que é quem não está hoje, quem ainda não entendeu que está na rede social é primordial para a carreira, ficar à margem, né? E eu sempre falo, na margem não acontece muita coisa, né? Então, é muito, eu acho que é quase sofrido isso nesse momento em que a gente se deu conta de que não tem muita saída mais, né? As pessoas esperam que os profissionais estejam na rede social, e cada vez mais saem pesquisas e saem dados que mostram para a gente que sim, as pessoas esperam encontrar o profissional, seja ele profissional liberal, seja ele executivo, as pessoas esperam encontrar na rede social. É a nova maneira que a sociedade lida com as coisas, né? Sempre quando alguém, né, você falou, eu faço mentoria para posicionamento digital, sempre que a pessoa vem, ela vem num momento ali de um pouco de sofrimento, porque ela se deu conta disso, porque ela está sendo cobrada pelas pessoas, né, pelos clientes, pelos pacientes, os executivos sendo cobrados dentro das empresas, né, cada vez mais isso está acontecendo. Então a pessoa vem num sofrimento porque fala, eu não quero me expor na rede social. E eu sempre brinco, falo, olha, tá todo mundo se expondo, né? Então tá tudo bem, né? Se sinta confortável porque tá todo mundo se expondo. Eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente que trabalha e tem que se expor na rede social para pensar, teve uma mudança de comportamento muito grande. Eu acho que todo mundo que está aqui acompanhou, porque eu imagino que as pessoas que estão aqui já estão no mercado de trabalho há algum tempo. Então, a gente viu a rede social, que era uma coisa pessoal, né, que era uma coisa de relacionamento, elas foram todas que nasceram, foram criadas para relacionamento pessoal, né, as primeiras redes sociais foram criadas, inclusive, para coisas de escola, né, de colégio. A primeira rede social que a gente tem notícia nos Estados Unidos foi para as pessoas dos colégios e faculdades se encontrarem. O próprio Facebook, né, todo mundo sabe que foi criado dentro de uma faculdade. Então, eles vieram muito com essa conotação pessoal, e as pessoas foram encarando assim. As marcas, a partir de 2013, começam a entrar nas redes sociais e se posicionar, né? Então, fica tudo muito confortável. As marcas estão lá, as pessoas físicas estão lá. E os profissionais, né? Vem uma pandemia e vira a vida de todo mundo de cabeça para baixo. O comportamento da sociedade mudou muito em função
do que a gente passou na pandemia, né, de ter que estar online para se encontrar e para se achar. E aí até uma coisa que acontecia que eram, por exemplo, os profissionais liberais, um advogado, uma arquiteta, um médico, que tinha ali a sua rede social profissional, institucional mesmo, né, que era a clínica, ou escritório, ou estúdio, ele ficava muito confortável ali, que é uma coisa que tem uma proteção, né, você não precisa aparecer a pessoa, e na pandemia isso mudou. As pessoas queriam saber quem eram as pessoas por trás das marcas, por trás das empresas. Então, ali teve uma chave que virou, e eu acho que é aí que teve esse sofrimento, porque são pessoas que já estão estabilizadas na vida profissional, né, mulheres e homens que estão ali já, dentistas, advogados e mesmo os executivos, e que, de repente, veio sua vida virada de ponta cabeça porque tem que enfrentar uma ferramenta nova, que é a rede social. Então, não ficou pedra sobre pedra na vida profissional das pessoas, todo mundo teve que olhar para isso em alguma medida. E continua, né? Porque ainda tem gente que está segurando firme ali, se segurando nas beiradas ali para não entrar nisso, mas é cobrado. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para o preconceito que a gente tem com rede social, e eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem, especialmente millennials, geração X, né? Nós que somos analógicos digitais, a gente tem sim um preconceito que tá aí porque a gente cresceu no mundo analógico e a gente fica falando no meu tempo, né, na minha época, porque a gente cresceu numa sociedade em que as coisas aconteciam de outra forma. Então é muito difícil. Eu sempre falo para as pessoas, não se assuste, é difícil mesmo, não ache que tem alguma coisa errada com esse jeito que você está pensando. É desmistificar primeiro, tirar os preconceitos que a gente criou com a rede social, né, especialmente porque, enquanto nós não precisamos mostrar nossa carreira, a gente foi olhando para a rede social, além da maneira pessoal, né, de interagir com as pessoas e família, a gente foi vendo os influencers acontecerem. Então, eu ouço muito isso e eu leio muito, agora tem saído muito sobre executivos, né, que estão sendo cada vez mais forçados a participar das redes sociais, né, e não só no LinkedIn, né, que é um lugar, uma rede social mais profissional, mas sendo cobrados a participarem de outras redes também. A primeira coisa que se diz é, mas eu não quero ser influencer. E você não vai ser influencer porque você vai na rede social, né? Então, a primeira coisa que eu falo, olha, veja bem, ser influencer não é uma coisa tão simples assim, né? Não é porque você vai abrir lá a sua rede social em qualquer lugar que seja, que você vai virar influencer. Influencer dá um trabalho danado para... Mas tem um outro lugar aí, que é o lugar do profissional, que tem que estar ali mostrando seus saberes, passando seu conhecimento, né? Saiu uma pesquisa agora feita pelo próprio LinkedIn, dizendo que as pessoas, né, e eu acho que nem precisava de uma pesquisa, mas é uma pesquisa com dados, dizendo que as pessoas confiam mais em pessoas do que em marcas. Por quê? Porque eles foram perguntar se as pessoas queriam ver os CEOs das empresas nas redes sociais. E sim, essa pesquisa foi feita com empresas de mais de 1.000 funcionários. Mas a gente sabe que isso não é só para uma empresa de 1.000 funcionários, né? As pessoas querem ver a cara da marca, né? E isso vale para uma empresa muito pequena, né? Para um estúdio que faz produtos quase artesanais, e até para uma empresa muito grande. Né? Óbvio que as empresas muito grandes, elas têm outras soluções para isso, mas em alguma medida, os executivos, os CEOs estão sendo cobrados a aparecer também. Então, não é só o profissional liberal, né? Porque o profissional liberal, eu acho que é o que mais sofre, porque ele está ali no meio do caminho, ele muitas vezes não tem estrutura, né? Porque quando você pensa num executivo, num CEO, agora é um movimento que está acontecendo de empresas. Eu tenho uma empresa de comunicação, né? E as empresas de comunicação estão sendo chamadas a escrever pelos executivos, para eles estarem no LinkedIn, escrevendo, fazendo seus textos, né, fazendo ali seus artigos, porque é uma coisa que é importante agora.
Então, as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptando. Essas pessoas, elas ainda contam com uma estrutura, mas quando a gente fala no profissional liberal, na maioria das vezes, não conta com essa estrutura, né? Às vezes tem uma agência, às vezes tem ali, contrata um jornalista ou alguém que o ajude ali na estrutura da gestão da rede social, mas é o mais sofrido, né? Até você conseguir se organizar ali. Então, para todo mundo tem sido muito assustador essa transformação na nossa carreira, né, na carreira de todo mundo, que de repente agregou-se mais um trabalho para a nossa carreira. Além de você ser médico, de ser arquiteto, de ser advogado, contador, nutricionista, você ainda tem que dar conta de uma rede social. Eu li essa semana uma matéria de uma dona de uma agência que chama The Hard, é um site, na verdade, e ele dá apoio a mulheres que trabalham em empresas de tecnologia e serviços financeiros, é bem específico. E ela fez uma pesquisa entre essas mulheres, né, para ajudar nesse trabalho de ter rede social e de estar digitalmente ativa, e ela concluiu de que toda pessoa, né, todo profissional que vai ter a sua rede social ali, vai cuidar da sua rede social, precisa de 20 minutos por dia para dar conta da sua rede social. Aí a gente volta para a história. Não vai precisar ser influencer. Não precisa ficar postando a vida toda, o sorvete que toma, né? Mas se você 20 minutos por dia, você consegue estruturar ali e organizar. É óbvio, se você tem a ajuda de uma agência, se você tem a ajuda de um profissional de comunicação, o melhor dos mundos. Mas tem gente que não tem. Então, precisa ter uma solução ali, precisa incorporar a rede social no dia a dia da gente, né? Também tem uma coisa que as pessoas sofrem muito, que falam assim, como é que eu vou colocar na minha rotina isso? É colocar na rotina. Acorda, vê os e-mails, escova o dente, toma um café e pensa em alguma coisa na sua rede social. E aí tem um monte de formato. Não existe um só formato. Eu acho que o sofrimento do profissional que agora está se dando conta que vai ter que estar na rede social, em alguma rede social, é esse, um pouco, né, que é falar, tem que fazer lá igual aquele, né, sempre tem um modelo ali dentro da profissão, que você diz, eu tenho que estar ali fazendo igual aquele cara, e que às vezes é um cara que tem estrutura, que tem um monte de gente, eu sempre falo, né, o palco a gente vê, mas o bastidor a gente não enxerga. Então, comparação é um lugar muito sofrido, especialmente para profissional liberal que quer se colocar na rede social, que quer colocar sua carreira ali, dar visibilidade para sua carreira. Então, é importante saber isso, não tem um único caminho, tem vários caminhos, né? Eu até agora falei aqui, LinkedIn e Instagram, porque são as redes sociais mais importantes hoje no Brasil, são as redes mais relevantes para, né, profissionais. E aí, pensando que, quando você fala de LinkedIn, você está falando muito com seus pares, você está falando com o mercado, né? E quando você fala de Instagram, você está falando com o seu cliente final. Então, normalmente, você tem que pensar na sua estratégia, o que você quer, né? Tem gente que fala, eu tenho que ter todas as redes sociais, né? TikTok, enfim, tantas outras que tem, né? X, que não é o ex-Twitter. Depende. Vai depender da sua estratégia, do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu assunto, né? Tem assuntos que vão melhor em um lugar, tem assuntos que vão melhor em outro. Então, tudo vai depender e tem vários formatos. Não precisa estar em todos os lugares, não precisa virar influencer, nem blogueiro, nem nenhum desses nomes que estão por aí que assustam tanto as pessoas. É estar mostrando o seu trabalho, é estar divulgando o seu trabalho, é estar se colocando como autoridade. Eu acho que isso é a coisa mais importante de se pensar. Né? Eu falei, né, Millennials e X, eu acho que a maioria que deve estar aqui assistindo a gente deve ser dessas gerações, né? A gente tem esse pânico porque a gente cresceu num mundo que era indicação, né? A gente viveu num mundo onde profissionalmente, para muitas pessoas, você trabalhava via indicação. A gente tinha lá páginas amarelas, né? A gente tinha para empresas maiores de determinados segmentos, você tinha as vejinhas da vida, né? Para você falar do seu trabalho, expor ali o seu trabalho. Mas isso não existe mais. E esses dias uma pessoa, uma engenheira, me falou, ela começou a postar, começou a fazer vídeos, ela é perita.
de meio ambiente, uma coisa bem específica, né? E aí eu vi uns vídeos que ela estava gravando e eu falei, nossa, parabéns, que bacana, tá tão bom. Aí ela falou, eu odeio. Falei, bem-vindo ao clube. A maioria das pessoas odeia, mas, né? Ela falou, não, eu odeio, mas eu pensei, isso é as listas amarelas de hoje em dia, então eu vou ter que sair. E eu achei maravilhoso, porque é isso, é a nossa lista amarela, a gente tem que estar aqui, não tem muito como fugir disso, né? Então, pensar que as pessoas confiam mais em pessoas do que em marcas, eu acho que dá uma boa medida do que a gente tem que olhar para isso, com que seriedade a gente tem que olhar isso, né? Porque por mais que você tenha uma clínica maravilhosa, um escritório de advocacia incrível, as pessoas querem saber quem está ali por trás, né? Quem são as pessoas. Esses dias eu gravei um vídeo no meu canal, né, no meu Instagram, falando sobre isso, porque as pessoas perguntam muito se elas têm que aparecer, se precisa aparecer, não precisa aparecer, e eu falei, olha, as pessoas hoje querem saber quem é a pessoa por trás do diploma, para além do diploma. É um comportamento que está posto agora, né? Não fui eu que inventei, não foi nem o Mark Zuckerberg que inventou, né? É um comportamento da sociedade. Ela quer saber, ela quer escolher, né? E a gente que é do bom tempo da indicação, a indicação continua. Só que a indicação agora vem atrelada a isso. Lina, você me indica uma dermatologista? Você me indica uma que você ama. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Instagram dela para fuçar, para levantar a capivara dela, para saber quem ela é. E eu gravei um vídeo contando isso, e uma pessoa veio e escreveu, eu nem dei o exemplo de médico, né? Mas a pessoa veio e escreveu assim, é isso mesmo, eu agora entro, se alguém me indica um médico, eu entro para ver se o médico é antivacina. Tipo, é uma coisa muito específica, mas eu fiquei pensando, eu falei, é muito mais do que a gente pensa, né? Então, aí vem a história, a pessoa pergunta para mim, preciso colocar minha vida pessoal? Não, você não precisa colocar sua vida pessoal, mas você precisa humanizar, porque as pessoas querem saber para além do diploma. Elas querem contratar uma pessoa, elas vão lá na rede social escolher, e é meio isso, né? E por isso que a gente tem que estar lá, por isso que ali é o nosso cartão de visita, porque se ela receber 3 indicações, ela vai olhar 3 perfis, e se o seu não tiver ali, se você não existir ali, você já sai da jogada na hora. Então, você tem que estar ali se apresentando bem, porque a pessoa vai olhar. E ela vai se interessar se você der uma pitada, se você der uma esboçada em quem você é para além do seu diploma. Se você falar um pouco do seu olhar para o mundo. Não é falar se eu sou palmeirense ou se eu sou corintiano, se eu gosto mais de pão francês ou de croissant. Não precisa chegar nesse lugar. Se quiser, pode. Eu sempre brinco, você quer falar com a câmera tomando banho? Se você quiser, pode. Mas o que a pessoa quer é saber o seu olhar para o mundo. O olhar daquele arquiteto para o mundo, qual que é? É muito bom você ver ali os projetos muito bonitos, mas a pessoa quer um pouco mais do que isso hoje, porque existe essa possibilidade. As pessoas foram sendo levadas para esse mundo que hoje é como se fosse a vida da gente fosse uma novela ali para as pessoas. E aí é óbvio que é um sofrimento para um profissional que fala, não, mas eu só quero que a pessoa veja o meu trabalho, né? No caso do arquiteto, eu só quero que ele veja o meu projeto. Tá tudo bem, pode, não tem problema nenhum. Mas hoje existem soluções para a gente mostrar o seu olhar para o mundo, que não é invasivo, que não vai falar da sua intimidade, que eu acho que são coisas que o profissional que está na rede social precisa muito entender, né? Nem sempre a coisa vai para a sua intimidade, só se você quiser e se você deixar. Se não, dá uma boa medida aí para você falar só do seu trabalho, contar coisas, contar casos, contar a sua experiência, contar os seus cases, e isso diz muito sobre você. E eu acho que esse é o melhor dos mundos, quando você consegue estabelecer isso. O profissional hoje precisa dar um pouquinho mais do que só aquele viés profissional, né? Só a coisa seca ali do institucional. É complicado? Eu não tenho dúvida que é. Para a maioria das pessoas isso ainda é muito sofrido. Mas
Eu tô lendo porque uma pessoa mandou uma pergunta. Mas eu acho que é o que está posto. Então, eu sempre falo isso. A gente não dá para a gente sofrer com uma coisa que está posta para a sociedade toda, né? O Luciano perguntou como que a gente sabe se é para usar texto com vídeo. É que saiu a pergunta aqui, mas é para usar tudo. A bem da verdade é que todas as possibilidades que tem dentro de um aplicativo, né, de uma rede social, elas estão ali para serem usadas. E a rede social quer que a gente use tudo. É óbvio que quando a gente fala hoje, as pessoas estão mais confortáveis em assistir vídeo. Então, e cada vez fica pior, né? As pessoas querem vídeo mais curto, você tem que pôr legenda, porque as pessoas não querem ouvir, elas só assistem, aquilo vai escalonando. Mas a gente vai se adaptando. Então, não é falar, só Reels funciona. Não é só Reels funciona. Tudo funciona e tudo deve ser usado. Mas é óbvio que tem a facilidade, que o algoritmo entrega um pouco melhor quando é vídeo, mas a própria rede social quer que a gente use tudo. Não sei se vocês viram, mas agora o carrossel, ele era até 10 fotos por carrossel, né? Que são aqueles posts que tem várias fotos. Hoje ele vai até 20. E aí eles lançaram uma nova ferramenta que é você colocar música no carrossel. E sabe por quê? Porque colocando música no carrossel, ele também aparece na busca junto com o Reels. A rede social quer que você use tudo. Ela quer que você... No fundo, a gente trabalha para a rede social. A gente trabalha ali das 8 da manhã às 6 da tarde do nosso trabalho, depois a gente faz um período ali para o Mark Zuckerberg ou para qualquer outro. Mas ela quer que a gente use todos. E você perguntou, Luciana, acho que de story. Story, o melhor dos mundos é você ter story todo dia funcionando ali. A engrenagem da rede social Instagram agradece se você tiver todo dia funcionando story. Também, a Meta está cada dia mais falando, não sei se vocês acompanham, mas o CEO do Instagram, que chama Adam Mosseri, ele fala muito ali com as pessoas, ele é um canal super ativo dentro do Instagram, e ele tem falado muito sobre Story, incentivando muito as pessoas a usarem Story. E ele fala que quanto mais natural o Story for, melhor. É o lugar perfeito para um profissional humanizar a marca dele. E tem que usar porque é onde as pessoas mais próximas a você estão, é onde você consegue converter melhor as conversas. Então, respondendo a sua pergunta, tem que postar tudo. Tem que ter post com texto, com legenda, aí tem gente que fala, legenda grande, as pessoas não leem. Uma das minhas frases preferidas é para todo pé cansado tem um chinelo velho. Então, assim, você acha a sua tribo. Se você começar a fazer do jeito que você gosta, do jeito que você se sente confortável, você vai achar as pessoas que estão procurando o seu tipo. Então, eu sempre falo, qualquer profissão que a gente falar, e eu vejo muito, né, dentro das profissões, um olhando para o outro e dizendo, mas aquele dentista faz assim, eu vou fazer igual. Se você não é daquele jeito, se aquela não é a sua personalidade, não vai funcionar para você. Você tem que entender como é o melhor jeito de você se posicionar na rede social, partindo daquilo que você gosta, daquilo que você acredita. E aí, você vai achar pessoas que acreditam e que gostam da mesma coisa que você. Então, usar tudo do seu jeito. Você tem mais facilidade para vídeo, você vai ter mais vídeo. O seu vídeo vai ser de 4 minutos ou de 15 segundos, vai ter gente para assistir de 4 minutos, vai ter gente para assistir de 15 segundos. Eu acho que tem a coisa engraçada das pessoas falarem, eu não quero ser influenciador, né, tem pânico disso, mas tem o outro lado da moeda, a gente foi aprendendo muito com esses influencers, então às vezes a gente faz coisa que quem faz são os influencers, não nós profissionais, e aí a gente não precisa fazer aquilo, a gente não precisa entrar em todas as trends, a gente não precisa fazer dancinha, a gente não precisa de nada disso. Isso já descomplica bastante. É óbvio que se você for olhar e pesquisar né, nas redes sociais, vai ter um monte de guru do marketing falando que você tem que fazer tudo, que você tem que pôr a música do momento, você tem que fazer a dancinha, você tem que fazer todas aquelas trends que estão na moda, inclusive algumas que vão para um lado mais político. Isso é um tiro no pé, se não tem a ver com você. Se tem a ver com você, ótimo. Melhor dos mundos. Mas se não tem a ver com você,
nem com o seu jeito, nem com a profissão que você tem, né? Então, tudo isso tem que ser pesado e medido. Mas não é para ser um lugar sofrido, é para ser um lugar de conforto, faz parte do seu trabalho, né? Você trabalha como dentista, como médico, como arquiteto, como contador, e você tem que adaptar a rede social para a sua vida. Então, acho que é super importante conhecer a rede social, tentar entender um pouco da dinâmica dela, para aproveitar ela da melhor maneira possível, porque normalmente chega uma hora, a gente fica tão perdido que a rede social usa muito a gente e a gente usa pouco ela. Então, quando você com muita calma vai ali e entende como funciona o carrossel, como funciona o Reels, como funciona cada uma das coisas, você começa a usar aquilo melhor. A gente para de brigar com a rede social, né? Porque tem essa coisa de a gente acaba brigando, ficando bravo, porque não funciona do jeito que a gente quer. Então, tem que voltar um passo atrás, entender a sua marca pessoal, né? Quem você quer representar ali, que é você mesmo, né? Mas você escolhe ali quais são suas virtudes, quais são as qualidades que estão ali, que devem ser mostradas, e você vai seguir essa linha editorial. Isso já dá muita tranquilidade, quando você define essa linha editorial. Então, criar não, né? Porque a marca pessoal a gente tem desde sempre, porque é quem a gente é. Mas entender a sua marca pessoal e se apropriar dela para usar na rede social é o primeiro passo e o melhor dos mundos. Entender um pouco da dinâmica, procurar entender, né, o que é o Reels, falando de Instagram, né, o que é o Reels, o que é o Story, por que eles funcionam e como eles funcionam, uma coisa muito boa. Porque ainda que você tenha uma agência, ainda que você tenha um jornalista que trabalha para você, você tem que saber o que você está pedindo. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas têm agência, e aí não sabe a diferença do Reels para o Story, não sabe o post. Você saber, você fica mais seguro até para o que você está fazendo, para o que você está pedindo, né? No LinkedIn, o LinkedIn está tendo uma mudança brusca. O LinkedIn está mudando, porque ele entendeu que ele é muito engessado, né? Agora tem os vídeos lá, tem gente bravíssima, porque, tem vídeo no LinkedIn também. Gente, é o jeito que o mundo tá, né? Não adianta a gente brigar, não adianta a gente espernear, o melhor que a gente faz é aceitar e tentar ali se adaptar àquilo de alguma maneira, né? Os artigos funcionam muito bem, eles querem que as pessoas escrevam artigos, né? Eles querem que as pessoas gravem vídeos. Tem um processo muito interessante do LinkedIn, que tem muita gente de RH que fala isso, que as pessoas vão ali para o LinkedIn, olha, mas elas vão fuçar a vida da pessoa, fuçar é uma palavra feia, mas enfim, mas é fuçar mesmo, né, no Instagram, porque elas querem ver além do diploma, elas querem ver além daquela polidez do que o LinkedIn dá. Então, o LinkedIn tá começando a trazer outras coisas, né, tá colocando vídeo, porque é isso que as pessoas estão procurando hoje. É isso que as pessoas estão buscando hoje, elas querem entender quem são as pessoas por trás do terno e da gravata, ou do taier, ou do que é que a gente usa, né? Então, acho que isso é bem importante, a gente entender a nossa marca pessoal. Não é uma coisa muito simples, requer um mergulho para dentro, requer você olhar e prestar atenção em você, se entender ali, entender mecânica de funcionamento, isso é muito importante, ainda que você possa ter equipe, gente trabalhando com você, né? Isso que o Luciano colocou aqui, que é sobre o que postar, né? O que usar, entender isso é fundamental, entender um pouquinho de engajamento, né? Qual estratégia funciona, e, de novo, isso vai variar de pessoa para pessoa. Assim como as pessoas falam assim, postar toda quarta-feira às 10 da manhã, funciona para o mundo inteiro. Não, não funciona. Não funciona para o mundo inteiro, não funciona para todo mundo. Para cada pessoa tem um projeto, né? Para cada pessoa tem um planejamento. E é feito em cima de um pouco de teste, um pouco de sensibilidade, porque um exemplo bem... domingo é um dia que costumeiramente não é bom. E aí, na agência, durante um tempo, a gente atendia um obstetra. E aí a gente descobriu que domingo de manhã era o melhor dia para ele.
E aí a gente ficou lá quebrando a cabeça, e aí alguém falou assim, ai, mulher grávida acorda, ele tinha muita paciente, né, muito parto, mulher grávida acorda muito cedo, aí a gente vai fazendo as ligações, né, que não tem a ver com o algoritmo, tem a ver com o comportamento das pessoas. Então, para cada lugar que você trabalha, né, para cada segmento, para cada profissão, a gente tem que olhar para além do algoritmo, para além das coisas da rede social, a gente tem que olhar para quem a gente está falando, né? Entender comportamento um pouco das pessoas, para entender como as coisas funcionam. Funciona muito para mim fazer perguntas, porque o meu público ama responder. Então, que ótimo, né? A gente vai entendendo e vai entendendo engajamento, não só pelas dinâmicas da rede social, mas pelo comportamento das pessoas. E aí, entender quem é o seu público, entender com quem você quer falar, é fundamental. Saber com que, e às vezes, lógico, tem coisa que você fala, o meu é super abrangente, mas aí você escolhe uma fatia ali e fala, bom, vou falar com essas pessoas. Porque isso é bom até para a gente criar conteúdo. Quando você vai criar conteúdo que você pensa em alguém, que você imagina a pessoa, e aí pode ser uma única pessoa, né? Ou o seu cliente ideal, ou aquele cliente que você já tem, que você fala, nossa, eu queria multiplicar esse cliente por 1000. Então, é com este cliente que você vai falar, né? Você imagina este cliente quando você está produzindo o seu conteúdo, com quem você está conversando. Ou o seu cliente ideal. Olha, o cliente que eu gostaria de ter é uma mulher de 45 anos, com 2 filhos. Eu monto ali e eu converso com essa mulher para fazer meu conteúdo. Isso é muito mais assertivo. Então, todas essas coisas vão ajudando a gente a se tornar uma autoridade ali na rede social para falar com quem a gente quer falar. Para a hora que você for indicado por alguém, a pessoa entrar ali e você entende o que você está falando, a pessoa entende o que você está falando. Desculpa, Lina, saiu bem na hora que eu estava lendo. Se quiser eu falo. Eu quero. Eu vou te interromper. Não, por favor. Ana Paula, né, acho que foi super legal já o que você trouxe, né, a gente vai começando a entender um pouco das lógicas das redes, de como que a gente cria, né, nossa marca pessoal e fortalece nossa reputação. Eu queria entender um pouco mais, eu não sei se você conseguiria explicar, um pouco da lógica dos algoritmos. A gente entende também que existem mudanças, né? Elas não permanecem, né? Essas lógicas por vários motivos. Mas, por exemplo, no LinkedIn, eu vejo que quando eu curto mais de algumas temáticas, mais aquilo aparece porque é a lógica, né? Então, assim, se aquilo me interessa mais aquilo vai aparecer para mim. Mas eu queria saber, assim, por que alguns temas que eventualmente eu posto, eles aparentam ser mais interessantes e eles são mais lidos, e dependendo do outro post, que pode ter até uma temática semelhante, ou, né, enfim, daquilo que eu falo, não tem a mesma repercussão. E como que a gente pode, de alguma forma, descobrir isso, né? Assim, porque algumas coisas, né, criam engajamento, ou pelo menos criam mais impressões do que outras. Não estou querendo dizer que eu quero ser mais lida, mas já, né, eu já entendi que por outras conversas, né, que é muito importante, assim, a importância de quem clica, né, porque essa é uma pessoa que também tem uma alta reputação, também é mais importante do que vários cliques, né, de pessoas que não têm tanta reputação, isso eu entendo, mas eu queria saber, assim, como que a gente consegue ter essa noção, né, do que é mais interessante, de como que alcança o público que eu busco. Então, eu acho que a coisa mais importante é saber exatamente quem é o público que você quer falar, né? E aí volta na história, né? De você ter a persona para quem você vai falar, é o melhor dos mundos. Infelizmente, Lina, às vezes, o mesmíssimo conteúdo, é o mesmíssimo conteúdo que eu digo assim, né? A mesma linha de raciocínio, vamos falar de um artigo no LinkedIn, né? Você tem 2 artigos no LinkedIn, um espaço de tempo, com uma temática muito parecida e que funcionou muito em uma vez e não funcionou na segunda vez. É um número assombroso de coisas que eu posso te falar que afetam isso. Desde o dia que você postou, e aí não é só o dia da semana, né? É o dia, por exemplo, se você postar na semana da eleição.
Se você postar na semana da eleição, a chance... E aí, eu acho que LinkedIn até um pouco menos, Instagram mais, né? Isso varia também de rede para rede, mas tem uma série de fatores. E aí, o que você tem que fazer é uma média do que você está fazendo e tentar entender o que está interferindo ali. Se são coisas que têm a ver com o que você está escrevendo, então, dando o mesmo exemplo, né? Você escreveu uma coisa parecida. Se for tão parecida assim, de repente fala, não, eu preciso mudar o tom aqui, né? Se são coisas que estão relacionadas à rede social mesmo, né? A essas questões práticas que vão falar com o algoritmo, né? Que são os dias, que são essas escolhas que são mais acertadas e são mais mecânicas. E tem o conteúdo. Então, é muito difícil dar uma resposta precisa para uma coisa que tem muita variável, né, do que pode ser. E aí a gente tem que ir testando e entendendo numa média, por isso que a gente precisa muito analisar o que a gente está fazendo, né? Você tem que olhar para trás, olhar o que você fez no mês todo, e aí montar um estudo em cima disso para entender o que funciona e o que não funciona. O que eu acho importante, o que eu acho mais importante é assim, é óbvio que é importante ter curtida e é óbvio que é importante ter interação, porque, né, funciona disso. Mas, às vezes, ter menos curtida e, como você falou, de pessoas mais interessantes é muito mais importante, e aí não tem a ver com o algoritmo, né? Tem a ver com a vida real, com o que a gente entende ali. Você converteu, de fato, uma pessoa acabou virando um negócio, e não tem tanta curtida, assim, não tem, né, é o peso daquilo pensado de uma maneira mais ampla. Mas, sim, tem que olhar, porque não tem uma resposta única para nenhuma. Tá ótimo, né? Eu fico pensando, às vezes, assim, principalmente o LinkedIn, ele tem no post, assim, começa com umas 3 linhas, né? Se você não clica ali para continuar, você não vê o resto. Então, eu acho que esse texto inicial também ele é super importante, né? Porque se você fica ali divagando e aí não tem o assunto, ninguém vai clicar para ver o que está sendo falado, né? Mas eu, às vezes, levo bronca lá na agência das meninas que trabalham comigo, porque, às vezes, eu escrevo alguma coisa no LinkedIn e não põe imagem. Aí já levo bronca, fala, tem que pôr imagem. Esqueci. Porque casa de ferreiro, espeta de pau, Lina. Então, eu às vezes esqueço, e aí, puxa, tem que ter uma imagem. Aí tem que pensar na imagem também, né? Sim. E aí você fala, poxa, mas LinkedIn eu tenho que pensar? Sim, porque o ser humaninho que está ali, independente de ser qual rede social, ele já está acostumado com isso, né? Ele não está mais acostumado com aquela nossa leitura do jornal, né? Ele está acostumado com a leitura da rede social, que tem vídeo, que tem foto. Então, eu vivo levando bronca lá, porque eu escrevo, e aí toca eu editar e botar uma foto lá, daí eu já perdi. A Eliane Santos levantou a mão. Por favor, Eliane. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, Ana, parabéns aí pela sua fala. Eu estou no grupinho que me coloco no low profile, eu não gosto das redes sociais, e eu sei da necessidade, a sua fala vem muito ao encontro, né, da minha resistência, então eu vou trabalhar isso nos próximos dias. E eu sou professora, né, e eu queria saber, assim, né, com base nos seus casos aí que você tem trabalhado, se você consegue me dizer resultados que esses clientes tiveram em termos de fechamento de negócios, se de fato teve, né, uma alavancagem nesses negócios, e também entender a questão de quais são os dias e horários que você indica postagem. Não te indico. Então, não que eu não indico você postar nenhum, eu não indico o melhor. Você tem que descobrir o seu. E ainda assim, Eliane, o seu vai variar muito. Como eu acabei de falar para a Lina, até a época do ano que a gente está, né, o feriado, a semana de eleição, eu falei muito de semana de eleição, porque o segundo turno é menos, mas o primeiro turno, eles despejam muita propaganda, né, eles gastam muito dinheiro. Então, o nosso conteúdo de ser humano, né, que não está envolvido na política e que não está pago,
deixa de ser entregue. Eu falo muito para os meus clientes, fim do ano, fica todo mundo lá se degladiando para colocar conteúdo no fim do ano não tem entrega, ninguém quer ver a sua aula, nem o meu vídeo, as pessoas querem ver o Natal, querem ver presente, o Papai Noel, sei lá o quê. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, por isso que a gente vai postando e a gente vai invertendo os dias. Né, você posta 3 vezes segunda-feira às 10 da manhã. Funcionou ou não funcionou? Aí eu vou quinta-feira, e eu vou entendendo ali o que funciona. Como eu acabei de falar, né, imagina, grávidas de manhã no domingo, bombando na rede social. Você fala, meu Deus do céu, né? Então, é tudo isso. Esses dias uma pessoa me falou assim, vamos postar no domingo, acho que era do domingo à tarde, porque as pessoas estão em casa sem fazer nada. Eu falei, não, mas pera um pouquinho, isso é você que está em casa sem fazer nada. A maioria das pessoas está no parque correndo. Então, tem uma série de coisas, e não existe. Tem um monte de estudo que sai, né? Olha, pico de posts na quarta-feira, meio-dia. Mas isso não funciona para todo mundo. E você dá aula para criança, você tem que falar com a mãe, que horas ela entra, né? Tudo isso. Tem um monte de gente que fala assim, mãe, na hora que vai levar o filho na escola, bem cedo, tá ativa na rede social. Tem gente que chega às 8 da... Então, a gente vai descobrindo a nossa tribo, porque o que interessa para a gente não é o mundo todo. O que interessa para a gente é a nossa tribo, né? Com quem a gente quer falar. É muito mais olhar para isso, porque quando você pega, mesmo um estudo lá do Instagram, né, que fala, olha, o melhor horário é 10 da manhã na quinta-feira. Ele está falando do mundo inteiro. Ele não está falando das mães dos alunos, ele não está falando das gestantes, ele está falando do mundo inteiro. Eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso olhar para a minha tribo, eu preciso olhar para quem se interessa por aquilo que eu estou vendendo. Então, acho que você vai ter que dar suas caras lá na rede social, não adianta querer ser low profile. Deixa eu fazer outra pergunta, tentando sair pela tangente, assim. No Instagram, você acha viável, possível, ter 2 perfis? Um pessoal e outro mais profissional? Você acha que faz sentido? Eu acho que é muito gasto de energia. Acho que faz sentido, se você quiser ter um perfilzinho fechado só para os amigos e para a família, e eu sempre falo, perfil fechado tem que ter 20 pessoas, se tiver mais que 20 pessoas, já não é fechado mais. A sua foto de biquíni já vazou no grupo dos amigos no WhatsApp, então, assim, eu não confio nisso, mas eu entendo que para algumas pessoas, até quem tem filho, né, tem um perfilzinho fechado ali, mas, de novo, é para pouquinha gente. Se começa a abrir a exceção e colocar gente ali, não faz sentido. Daí abre e usa um só. Mas eu falo, é gasto de energia. Né? Esses dias uma pessoa me falou assim, mas eu tenho um Instagram para guardar todas as minhas fotos. Eu falei, meu Deus, você está guardando a sua foto no pior lugar do mundo, que um dia o Mark Zuckerberg acorda, ele fecha o Instagram, ou você perde sua conta. Não é um lugar para guardar foto, né? Então, assim, se for um perfil fechado por questões familiares e tudo mais, tudo bem. Mas se não, cada vez mais, Eliane, a gente já entendeu que rede social não é mais uma coisa pessoal. Cada vez mais, e fora do Brasil, tem esses números mais ainda importantes do que aqui ainda, de que as pessoas estão deixando de usar pessoalmente. É a nossa lista amarela. A gente vai entrar lá para achar dica de cinema, dica de receita de bolo, aula de inglês. É para isso. Tudo, tudo, Lina, nada mais é pessoal, não existe mais pessoal, há anos que o pessoal, olha, gente, vida privada e não tem mais, infelizmente, eu sinto muito, você ainda é love, Eliane, você é praticamente uma nativa digital, imagina nós aqui, jurássicas, que não, né, a gente tinha caderninho para anotar as coisas, mas enfim, mas é isso, para mim, eu tenho uma apostila da mentoria, né, e a frase que tem na capa do meu caderninho, que eu chamo de caderninho, é comunicar com calma e com alma, porque eu acho que é sobre isso. Mesmo a gente sendo profissional, e é óbvio que aí existem vários tipos e perfis de pessoas, tem gente que é super competitiva, né, então quer ser o melhor, o mais, com 3 milhões de seguidores, e tá tudo certo, mas eu acho que a gente precisa pensar que é só mais uma coisa que a gente tem para fazer na vida.
né? Hoje antes o profissional tinha uma série de tarefas que ele tinha que fazer, ele tinha que ter o cartão de visita, né? Ele tinha que ter uma secretária, ele tinha que ter um telefone comercial, enfim. Hoje, além das coisas que ele tem que ter ali para fazer o serviço dele funcionar, ele tem que ter uma rede social. A gente precisa colocar isso na vida da gente, na vida profissional da gente, de um jeito menos doloroso. E, Ana, tem alguma questão com crítica? Já teve situações como essa? De críticas, haters nas redes sociais? Como que isso Se você tiver hater, comemora. Tem gente que inventa hater. Tá na moda, inclusive, inventar hater, porque, ó, é sucesso se você tem hater. Deu até explosões aqui no meu perfil. A gente tinha uma preocupação muito grande com críticas, e óbvio, toda crítica a gente tem que olhar para ela de alguma maneira, né? Se é uma crítica que você pode ali conversar com a pessoa, explicar e debater, enfim. O melhor dos mundos é quando você faz isso às claras, né? E explica e entende o que aconteceu ali. É óbvio que tem gente que passa da medida, né? E é grosseiro, estúpido, tem de tudo. Mas antes era uma coisa muito assustadora a crítica, o hater, né? A pessoa, não precisava nem ser hater, a pessoa que ia criticar era muito assustador, e hoje não é mais. Hoje não é mais porque você vai ali, você responde, você entende o que a pessoa quer. Depende, para marcas, né, para empresas, você leva a pessoa para o privado e tenta resolver aquilo, deixa claro ali no público que você está resolvendo, fala, olha, vou conversar com você pelo privado e leva a conversa para o privado para sair dali, porque é vida real, sabe? É vida real. E se for um hater, uma pessoa, né, que... Aí você estourou no norte, porque... eu fiz um vídeo esses dias explicando sobre uma coisa que chama isca de raiva, que vem sendo muito usada nas redes sociais, para você ter uma ideia de como a crítica hoje não é mais uma coisa tão temerosa assim. As pessoas criam essa estratégia que chama isca de raiva ou isca de engajamento, que é criar um tema polêmico, fazer uma pergunta meio torta, meio atravessada, e deixar ali, porque aí vai ter gente que vai entrar e vai falar que absurdo, que falta de vergonha, daí o outro vem e fala, você que é um retrógrado, e aí o seu comentário, o seu post vai bombar, porque o algoritmo, ele não é inteligente, ele não sabe se a conversa ali é boa ou ruim, ele só sabe que está tendo um volume ali, e ele começa a mandar para mais gente. Então, veja a que ponto a gente chegou. Uma crítica não é mais uma coisa ruim. Perfeito, muito obrigada, Ana. Adorei. Imagina. Oi, Ana. Oi! Oi, Ana e todas vocês. Tá? Boa noite. Em primeiro lugar, queria te dar parabéns também pelos seus posts, pelo tudo que você compartilha, eu estou adorando. E uma das coisas que me entusiasma, não só aprender o conteúdo que você transmite, mas a tua energia. Porque hoje eu sou professora, já fui professora. Olha as professoras. E aí, o que acontece? A gente pode ter um ótimo conteúdo, pode ter um ótimo currículo, muita experiência na vida, mas se a gente não passar isso, pessoalmente ou online, de qualquer maneira, não rola muito. Não sei se vocês não concordam, mas você realmente é um ótimo exemplo. Então, o que você passa com entusiasmo, seja na escrita, seja na fala, então, eu acho isso importante. Agora, a minha pergunta é a seguinte, que eu comecei a entrar um pouquinho nas redes sociais, o meu Instagram foi criado em 2019, final do ano. Aí, lembra que eu conversei com você? Veio a pandemia, e aí pronto, né? Aí eu tive que sair do espaço físico, da escola, onde eu dou aula, que é minha escola, passei só para aulas online. E, no fim, os alunos acabaram se acostumando que os nossos alunos são adultos. E aí eu continuei. Aí eu fiquei meio bloqueada nisso. Você me deu outra coisa, você inspira, né? Inspira muito. Aí você me inspirou, tal, que a gente conversou. Pronto, fui atrás, eu estou tendo aulas
de redes sociais, estou levando a sério. Então, ainda estou experimentando muitas coisas, e a minha dúvida é o seguinte, o que você, por exemplo, eu dou informações de um curso, o que você acha desse Saiba Mais? Pessoas costumam entrar no Saiba Mais, tem essa interação, que uma vez me falaram que não funciona, não sei. As pessoas estão muito imediatistas, né? Elas querem a informação ali muito fácil. Se você pede para elas saírem daquele lugar que ela está, isso dificulta um pouco. Mas hoje, por exemplo, tem uma estratégia que está funcionando muito, que é uma coisa que até um tempo atrás as pessoas torciam o nariz, que é você fazer um vídeo e falar, vou te contar uma coisa sobre francês. Você sabia que para falar bom dia, você fala assim na hora que você chega, e para saber as outras 3 maneiras, leia na legenda. É uma coisa que as pessoas antes torciam o nariz, e agora tem funcionado. Funciona, então. Então, assim, mas aí você não sai dali daquele lugar, não é Saiba Mais, né? Óbvio, quando você está falando de um jornal, né, de um veículo de comunicação, ele às vezes dá a chamada ali no post, diz, clique lá na bio para sair. Isso. Então, assim, tudo vai depender do interesse da pessoa. Certo. Então, de novo, não tem uma resposta 100%, porque tudo vai depender do interesse da pessoa. O melhor dos mundos hoje, para como está, é já dar ali tudo e a informação inteira. Isso. E todo mundo é muito, ainda mais essa geração que a gente conversou, né, no grupo, a geração Z, gente, é tudo para ontem, não tem paciência. Então, a gente tem que entrar nessa, como você falou, né, se adaptar. Então, tudo, mesmo com alunos, eu tenho uns alunos, não são bem, não, da geração Z. Então, é assim, 3 minutos de um videozinho já é demais. É muito para eles. 3 minutos, imagine. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente tem que entrar nessa vibe, né, como eles falam, porque é uma loucura. Isso dá um nó na cabeça. Dá, mas a gente desdá o nó. Então, porque 3 minutos, imagina, é pouquinho. Então, a gente vai explorar aquilo e tal. Então, eu tenho que ficar procurando coisas de 1 minuto e meio, por aí. Você vê que loucura? Mas é muito sobre a tribo, e eu falo muito isso por mim. Meus vídeos são longos para o que a rede social depende, pede. Mas o assunto que eu falo não dá para ser curto. Então, eu prefiro perder visualizações e perder, porque eu vou achar minha tribo, eu vou achar gente que gosta daquele tipo de conteúdo. Então, eu acho que para toda a profissão é muito sobre isso. Eu faço muita mentoria para médicas, e aí as médicas, cada uma tem o seu estilo, e eu vejo isso muito claro. Às vezes, a mesma dermatologistas, cada uma tem um jeito, e aí tem uma que é muito rápida, muito quase seca, a outra que é com histórias. Cada uma acha o seu público, a gente está falando da mesma coisa. Isso, cada uma tem um estilo, isso é verdade. Então, tá, então, obrigada. Eu queria saber essa coisa do Saiba Mais, se não é interessante, mas aí você já me deu a dica e te agradeço. Obrigada. Eu que agradeço você. Pessoal, mais alguma pergunta que alguém queira explorar aqui? Não, eu tenho uma pergunta a mais, Ana Paula. Eu não sei se você tem conhecimento disso, né? Eu também estou aqui do time das professoras, né? Tenho um lado acadêmico. E, por exemplo, né, nesse campo existem algumas redes sociais específicas, né? A gente sabe que existem as grandes redes, né? Mas existe, por exemplo, o ResearchGate, Academia.edu, que são bem de professores e pesquisadores. E assim, eu também estou lá, né? Então eu entendo tem importância de redes sociais, né? Mas eu sempre gostei, é o que você falou, né? A gente precisa naturalizar isso, entender que, né, a gente precisa fluir com isso. E toda vez que surge eu baixo, eu testo, né? Faço as pessoas de cobaia para interagir comigo. E eu, por exemplo, tenho o Instagram 2012 achando tarde, né? Mas eu vi que depois muito mais gente entrou depois. Não, tava cedo. Muita coisa mudou de lá para cá.
E essas redes, assim, eu acho que são super legais, porque a gente está com o nosso pessoal, né? Então, é o nosso grupo de pesquisas, de temas que nos interessam. Quando eu preciso de algum documento, algum artigo que, eventualmente, né, pode custar 30, 50 dólares por artigo, por documento, para baixar em algum site, eu vou lá e peço de graça diretamente para o autor. Mas, eu queria saber, claro, estou trazendo o específico, né, da minha atuação, mas provavelmente existem outras redes específicas de vários outros tipos de profissionais. Até que ponto que são interessantes, que também valem a pena, até porque, né, elas não são tão disseminadas, mas eu queria saber um pouco da sua opinião. Eu não sei se tem também de outros campos, né, que você conhece. Olha, eu, para te falar a verdade, não conheço coisas específicas. Especialmente para a minha área de comunicação, a gente acaba usando as que todo mundo conhece. Dentro, óbvio, de cada uma delas, a gente tem nossos grupos. Lina, de novo, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente dá conta. Se é uma coisa que você faz naturalmente, eu acho super bom por tudo que você acabou de falar, por troca, né, por busca, por encontrar soluções, por falar com seus pares, por estar vendo ali o que seus pares estão fazendo. É óbvio que quando a gente fala de quantidade, a gente tem que pensar em outras possibilidades. Não daria, eu não falaria para você colocar todos os seus ovos dentro dessa cesta. Mas se você está nas outras, se você está no LinkedIn e está no Instagram, e essa rede para você é bacana pelos encontros, eu acho que é super pertinente. Você não vai falar com um grande público, então você tem que estar focada numa rede que, hoje no Brasil, gente, a que mais funciona é Instagram. Eu não ganho nada do Mark Zuckerberg para falar isso, juro, prometo. Eu não vou passar férias na casa dele no Havaí. Mas é a rede que mais funciona. É a rede que o brasileiro mais se adaptou. Né? Tem o TikTok, tem não sei o que, mas hoje, neste momento, pode ser que daqui a um ano, se a gente voltar todo mundo aqui nessa sala e bater papo, eu vou falar, gente, ó, não é mais. Mas eu acho que por um bom tempo ela é muito fácil para isso que a gente está falando. Tem problemas, vários problemas, ficaríamos horas aqui falando dos problemas, mas ela funciona. Né? A Eliane perguntou, né, se eu sabia de casos que converte. Essa rede social, ela faz converter. Né? Talvez ela não converta tanto quanto a gente sonha, né? Se a gente fosse influencer, se a gente fosse a Virgínia, né? Tivesse 42 milhões de seguidores. Mas ela converte, sim, porque você consegue conversar com as pessoas. Então, Lina, a minha resposta é, se você consegue dar conta, eu acho que super vale a pena. Legal, muito obrigada. Eliane, acho que vai perguntar mais alguma coisa? Se eu tiver um tempinho, eu vou fazer uma última pergunta, aproveitar que a Ana. Ana, em relação ao perfil do LinkedIn, você acha que vale a pena, assim, eu sou muito primária nessa parte de rede social, como você pode observar, se vale a pena foto profissional, colocar aquelas imagens de fundo, e se o depoimento, se vale a pena a gente correr atrás de depoimentos para enriquecer o perfil. É sempre bom, né? Depoimento, de novo, é o funcionamento da rede, né? Então, dependendo da pessoa que está ali buscando o seu perfil, ela vai levar isso em consideração. Eu acho que se for uma coisa que você consegue com alguma facilidade, eu acho que super vale a pena. Foto profissional, eu acho que vale muito a pena investir. Acho que é bem importante, sim, é o nosso cartão de visita, né? A gente tem que estar bem apresentado, tanto para o Instagram, mesmo para o Instagram. Se a gente está usando aquilo como um perfil profissional, a gente tem que caprichar na foto, investir nisso, porque pessoalmente as pessoas demoram 3 segundos para entender quem a gente é, né? Vale a mesma coisa ali para a nossa foto do perfil, então eu acho que vale a pena, sim, investir nisso, e no caso do LinkedIn, se você tiver depoimento, é o melhor dos mundos. Muito obrigada. Acho que ninguém mais tem pergunta. Todo mundo, estrelas. Lina, eu falei para você, né, e aí eu queria aproveitar e falar para todo mundo, eu tenho um e-book que ficou pronto agora há pouco, que é justamente sobre o Instagram, que é Instagram, o seu cartão de visita, e aí eu queria compartilhar para todo mundo que está aqui, que participou.
Eu acho que eu não consigo compartilhar aqui para todo mundo pegar, mas eu queria deixar meu e-mail aqui. Quem quiser o e-book, me manda um e-mail e eu já respondo com o PDF do e-book. É um e-book simples, tem 20 páginas, mas eu acho que traz bastante respostas, explica um pouco do funcionamento ali, algumas coisas, fala de engajamento, enfim, dá algumas dicas que eu acho que são boas, e sempre, né, ter informação é sempre bom, né? Então, se a Lina me permitir, eu deixo meu e-mail aqui, e aí, quem tiver interesse, me manda um e-mail que eu já respondo com o PDF. Mandem para Ana Paula, @agência IOLK, IOLK é YOLK.com.br. Tá escrito aqui, Ana Paula IOLK. Lina. E aí vocês me mandam, eu devolvo com o e-book. Quem quiser me procurar no Instagram é @apfeitosa. Eu tenho vários vídeos lá, se quiser dar uma fuçada nos vídeos, eu tento explicar o máximo que eu consigo. Sempre que tem alguma atualização nas redes sociais, eu também faço vídeo e posto ali contando. Eu falo que a minha intenção no meu perfil, né, eu tenho o perfil da agência IOLK, que é de gestão de rede, mas a minha ideia é justamente desmistificar um pouco as redes sociais, né, para profissionais, e incentivar as pessoas, né, eu fui descobrindo isso na mentoria, eu fui descobrindo o medo que as pessoas têm, eu faço mentoria e praticamente só para mulheres, poucos homens me procuraram, e eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, e aí entra o recorte de gênero, né, porque a gente foi muito, especialmente quando a gente fala de millennials e X, a gente foi muito educada para não aparecer, não se exibir, não se expor, então a gente precisa reverter isso e de um jeito tranquilo e de um jeito feliz, eu acho, né, principalmente. Lina, queria agradecer você e agradecer a todas vocês que vieram aqui ouvir. Excelente, Ana Paula, muitíssimo obrigada mais uma vez, foi excelente a sua fala, a sua conversa com a gente, né, respondeu nossas dúvidas, né, acho que essa parte que é interessante também, né, a gente ter as trocas, e muito aprendizado. Então, muitíssimo obrigada, Ana Paula, por estar conosco. Fico feliz, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, obrigada para você. Também. Beijo. Obrigada, Ana. Boa noite. Foi ótimo. Beijo para você e para todas. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Ana Paula. Tchau. Tchau, tchau.